Caríssimos irmãos e irmãs, já estamos no 6º domingo do tempo comum, ano A, Evangelho de Mateus. A liturgia de hoje garante-nos que Deus tem um projeto de salvação para que o homem possa chegar à vida plena e propõe-nos uma reflexão sobre a atitude que devemos assumir diante desse projeto. Terminado o preâmbulo do Sermão da Montanha, que vimos nos 2 domingos anteriores, entramos no corpo do discurso. Recordamos aquilo que dissemos nos domingos anteriores. O discurso de Jesus, no cimo de um monte, no alto de um monte, transporta-nos à montanha da lei, o Monte Sinai, onde Deus se revelou e deu ao seu povo a lei. Agora é Jesus que numa montanha oferece ao novo povo de Deus essa nova lei que deve guiar todos os que estão interessados em aderir ao reino. Na época, a comunidade levantava questões se seria obrigada a cumprir a lei de Moisés. Jesus não aboliu a lei antiga. O que é que há de verdadeiramente novo na mensagem de Jesus? Na segunda parte do texto que nos é proposto, há 4 exemplos concretos desta nova forma de entender a lei. Na realidade, são 6 exemplos, mas não no trecho do Evangelho de hoje. O primeiro dos exemplos refere-se às relações fraternas. A lei de Moisés exige simplesmente o não matar. Mas na perspectiva de Jesus, que não se resume ao cumprimento estrito da letra da lei, mas exige uma nova atitude interior, o não matar implica o evitar causar qualquer tipo de dano ao irmão. Há muitas formas de destruir o irmão, de o eliminar, de lhe roubar a vida. As palavras que ofendem, as calúnias que destroem, os gestos de desprezo que excluem, os confrontos que põem fim à relação. Os discípulos do reino não podem limitar-se a cumprir a letra da lei. Tem que assumir uma nova atitude, mais abrangente, que os leve a um respeito absoluto pela vida e pela dignidade do irmão. Na perspectiva de Mateus, a reconciliação com o irmão deve sobrepor-se ao próprio culto, pois é uma mentira a relação com Deus de alguém que não ama os irmãos. O segundo refere-se ao adultério. A lei de Moisés exige o não cometer, mas é preciso ir mais além do que a letra da lei e atacar a raiz do problema. Ou seja, o próprio coração do homem. É no coração do homem que nascem os desejos de apropriação indevida daquilo que não lhe pertence. Portanto, é a esse nível que precisa realizar uma conversão. A referência de arrancar o olho, que é a ocasião do pecado, o olho é, nessa cultura, o órgão que dá entrada aos desejos, ou a cortar a mão, que é ocasião de pecado. A mão, nessa cultura, é o órgão de ação, através do qual se concretizam os desejos que nascem no coração. São expressões fortes para dizer que é preciso atuar lá, onde as ações más do homem têm origem, e eliminar na fonte as raízes do mal. O terceiro refere-se ao divórcio.
A lei de Moisés permite ao homem repudiar a sua mulher. Mas, na perspectiva de Jesus, a lei tem que ser corrigida. O divórcio não estava no plano original de Deus quando criou o homem e a mulher e os chamou a amarem-se e a partilharem a vida. O quarto refere-se à questão do julgamento. A lei de Moisés pede apenas a fidelidade aos compromissos selado com um juramento. Mas na perspectiva de Jesus, a necessidade de jurar implica a existência de um clima de desconfiança e é incompatível com o reino. Para os que estão inseridos na dinâmica do reino, deve haver um tal clima de sinceridade e confiança que o simples sim e não basta. Qualquer fórmula de juramento é supérflua e sinal de corrupção da dinâmica do reino. Cumprir um conjunto de regras externas não assegura automaticamente a salvação, nem garante o acesso à vida eterna. Mas o acesso à vida em plenitude passa por uma adesão total, com a mente, com o coração, com a vida às propostas de Deus. Os nossos comportamentos externos têm que resultar não do medo ou do calculismo, mas de uma verdadeira atitude interior de adesão a Deus e às suas propostas. Não podemos deixar nunca que as leis, mesmo que sejam leis muito sagradas, se transformem num absoluto ou que contribuam para escravizar o homem. As leis, os mandamentos, devem ser apenas sinais, indicadores desse caminho que conduz à vida plena. Mas o que é verdadeiramente importante é o homem, que caminha na história com seus defeitos e fracassos em direção à felicidade e à vida definitiva. Assim seja.